Como eu estava dizendo a vocês, pessoal, eu preparei para vocês, para hoje, né, um caso concreto. Que caso concreto é esse? Nós vamos estudar, vamos discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei do abate, tá certo? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Deixa eu passar para o pessoal do Meet também. Uma janela. Essa daqui. Pronto, então vocês estão vendo aí o caso prático que eu trabalho em sala com a lei do abate. Em sala, pessoal, como vocês aqui, tá difícil de ver, né? Porque eu aumentei o tamanho da câmera. Espera aí. Diminuir aqui o tamanho dela. Me colocar aqui no cantinho. Pronto, tudo certo. Então, em sala, pessoal, eu divido a turma em equipes de até 5 pessoas. E aí, enfim, dou um tempinho para vocês fazerem um debate, para vocês discutirem o caso. E a gente faz esse estudo, a gente faz essa análise da lei do abate, tá certo? E eu vou passar aqui e vou mostrar o texto para vocês. É um caso bem interessante, esse é um caso real, né? Deixa eu só me esconder agora para todo mundo. Fica melhor para a gente ler. O Congresso Nacional, em 1990, aprovou a lei número 9.614, conhecida como Lei do Abate ou Lei do Tiro de Destruição, cuja redação é a que se segue. Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada. Como se vê, a referida lei autoriza o tiro de destruição contra aeronaves consideradas hostis ou suspeitas que ingressem no território nacional. Uma vez ultrapassados os procedimentos de segurança prévios à realização do tiro, fica autorizada a destruição da aeronave, mesmo que isso possa causar a morte dos tripulantes. 9 medidas de verificação serão tomadas pelos caças antes do tiro de destruição: a averiguação da identidade da aeronave, reconhecimento à distância da matrícula da aeronave, confirmação da matrícula, interrogação do piloto na frequência do rádio da região, interrogação na frequência de emergência, realização de sinais visuais pelos caças, pedido de mudança de rota, exigência de pouso obrigatório e tiros de advertência. Desrespeitadas essas 9 medidas, estará autorizado o abate dessa aeronave. O avião suspeito, então, somente após estes procedimentos, o avião suspeito será alvo das medidas de destruição. A ordem de abate será dada pelo comandante da aeronáutica. As aeronaves suspeitas seriam aquelas que não têm plano de voo aprovado e que são oriundas de regiões que produzem e distribuem drogas ilícitas, como Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. De acordo com o brigadeiro da aeronáutica Ricardo Machado Vieira, a lei será cumprida independentemente de qualquer coisa, mesmo que existam crianças a bordo da aeronave suspeita. Nenhuma aeronave, em hipótese alguma, estará livre da aplicação da lei, ou seja, não há motivo, não há razão nenhuma, mesmo transportando qualquer tipo de pessoa, que sirva como salvo-conduto para burlar a lei que foi estabelecida pelo Estado brasileiro, afirmou. O intuito da norma é bastante claro: diminuir o tráfico de drogas e de armas pelo espaço aéreo brasileiro. E efetivamente há estudos que demonstram que, apesar de não se ter notícia de que a lei tenha sido alguma vez aplicada, a simples ameaça de que a aeronave pode ser destruída já está modificando o modus operandi dos traficantes. O tráfico aéreo de armas e drogas realmente foi reduzido, embora o tráfico por vias terrestres ou marítimas tenha aumentado. Eis o resultado de uma pesquisa elaborada pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, JIFE, órgão independente que trabalha em parceria com a Organização das Nações Unidas, ONU. No Brasil, a apreensão de cocaína duplicou em 2006. Foi descoberta uma nova tendência de uso de mulas, pessoas que transportam cocaína, para transportar drogas do Brasil à África do Sul e dali para países da Europa e da Austrália. Em 2005, foi introduzida no Brasil uma lei que permite abater aviões não identificados e, desde então, há a diminuição do narcotráfico com o uso de aviões na região da Amazônia.
embora tenha aumentado consideravelmente a apreensão de drogas transportadas por lanchas e pequenas embarcações pela rede fluvial. Tendo como base os fatos anteriores, analise a constitucionalidade da lei do abate à luz do princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uma observação importante: na resposta, evite emitir opiniões subjetivas. Tente fazer uma análise objetiva e honesta, sempre levando em conta os subprincípios da proporcionalidade. O importante é que a argumentação seja consistente e baseada em dados empíricos e que possa demonstrar o acerto das soluções encontradas. E aí, bom, em sala eu dou um tempo para o pessoal responder, não é? E aí sorteio uma equipe, escolho uma equipe para ir lá na frente e apresentar a resposta para a turma. Vamos lá. Então, Vitor comentou que está só no YouTube. Tá a mesma coisa, Vitor. Tá a mesma coisa nas duas plataformas. Não tem diferença não, tá bom? O mesmo conteúdo que a gente está vendo numa, a gente está vendo na outra, tranquilo. Aí sim, aí o OBS, pessoal, utilizar essa plataforma me dá uma flexibilidade muito grande. Como isso que eu vou agora. No Meet tem toda aquela demora de trocar de uma janela para outra e tal, aquela coisa toda. Aqui eu só preciso fazer isso, ó. Pronto. Só precisei dar um clique, a gente já vem pro slide. E aí chega, né? Contextualização, teoria e prática, caso concreto, lei do abate. Vamos ver aqui o que é que vocês analisaram, o que é que vocês decidiram sobre a lei do abate. Primeira coisa que a gente tem que debater. Lei do abate, qual é o objetivo dela, né? O intuito, a primeira coisa que a gente precisa descobrir quando a gente vai analisar alguma coisa na perspectiva do princípio da proporcionalidade é pensar no nosso objetivo. Então, no caso Elvanger no STF, o objetivo da medida que os ministros estavam analisando era que ele parasse de praticar o crime de racismo. No nosso exemplo do formigueiro lá na cozinha, o objetivo das medidas que a gente estava avaliando era acabar com as formigas. Aqui, para analisar a proporcionalidade da lei do abate, é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual é o objetivo da lei, o que é que ela pretende? E o texto nos dá essa resposta, né? O intuito da norma é bastante claro: diminuir o tráfico de drogas e de armas pelo espaço aéreo. Bom, em última análise, diminuir, acabar com o tráfico de drogas no geral, combater o tráfico de drogas. Então, esse é o objetivo da norma, essa é a finalidade dela, é para isso que ela serve, é isso que ela pretende, tá certo? Então, e aí o que é que a gente analisa, né? O que é que a gente vai ver na sequência? A gente vai analisar se ela é proporcional no geral, se ela é adequada, se ela é necessária e se ela é proporcional em sentido estrito. Opa, o Meet fez um barulhinho aqui. Ah, o Meet tinha caído, peraí. Uma janela, OBS, compartilhar. Pronto. Nesse momento, pessoal, para vocês que estão no Meet, eu acho que vai ficar mais eficiente se eu fizer isso. Peraí. Uma janela. Pronto. Assim vocês veem o slide com mais clareza, né? Então, retomando o raciocínio aqui. A gente identificou o objetivo, a gente viu qual é o foco, qual é a meta da proporcionalidade. O que é que a gente vai fazer agora, né? Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo vai ser analisá-la de acordo com aquelas categorias, de acordo com aquelas três dimensões, aquelas três etapas, melhor dizendo, da proporcionalidade. Primeira delas é a adequação, né? A gente tem que responder. A lei do abate é adequada? E aqui, pessoal, eu não sei se foi para a tua turma, Carla. Carla ainda está por aí? Eu já coloquei esse estudo de caso aqui numa prova, tá certo? E foi interessante porque pessoas que tinham acertado na sala, na hora da prova, não sei, talvez pelo nervosismo, acabaram confundindo, acabaram errando. Então,
O que é que a gente analisa na adequação, né? Aqui a pessoa tem uma certa tendência a pensar, poxa, adequada, como assim ela é adequada? Na adequação a gente precisa analisar, a gente precisa avaliar se essa medida é capaz de ajudar, né, a alcançar o objetivo que a gente pretende. Qual é o objetivo? Combater o tráfico de drogas. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente pretende, é isso que a gente quer. Combater o tráfico de drogas. Pronto. Opa! Vi tua mensagem agora, Islan, dizendo que o Meet parou. Ele ainda está parado? Espera aí, deixa eu sair e entrar no Meet novamente. Agora, estão me ouvindo? Estão me ouvindo normal agora, não estão? Pronto, deixa eu mandar aqui o slide para vocês. Pronto, então recapitulando, pessoal. Nessa etapa da adequação, o que a gente vai ver, o que a gente vai analisar, é se a medida que a gente está avaliando, se ela ajuda a alcançar o objetivo, se ela ajuda pelo menos a fomentar o objetivo que a gente está pretendendo, o objetivo que a gente está buscando. Qual é o objetivo? Combater o tráfico de drogas, reduzir o tráfico de drogas. Tá, nesse caso, derrubar os aviões ajuda a alcançar o objetivo? Sim ou não? Por favor, comentem aí no chat. Derrubar os aviões ajuda a alcançar esse objetivo? Sim ou não? S ou N aí no chat, por favor. Bom, o sim ganhou, né? Temos mais votos para o sim do que para o não. Levi votou que não, e eu acho até que eu sei a razão do voto de Levi. A razão do voto de Levi provavelmente é porque ele atentou para aquela parte do, do caso prático, né, do nosso estudo de caso, que fala que tá, o tráfego aéreo diminuiu, mas o tráfego por terra e pelos rios aumentou. Então, será que não ficou uma coisa pela outra? Né? Será que não está 6 por meia dúzia? Bom, é um caso a se pensar. Mas eu vou acreditar, Levi, eu vou partir do pressuposto que ajuda sim, que a resposta é sim, porque se fosse tão mais prático e tão mais eficiente trazer pelo solo, né, ou trazer pelos rios, eles nunca tinham comprado aviões em primeiro lugar, né? Então, se eles traziam de avião, né, se teve aquele político influente que o helicóptero dele foi pego com meia tonelada de pasta base, meu Deus, eu vou ser processado. Vocês sabem que ele processa, né? Quem fala no helicoca. Então, agora a casa caiu, né? Transmitido no YouTube, pronto. Não tenho mais nem como negar, não tenho mais nem como dizer que não fui eu. Mas, enfim. Então, Levi, eles compraram aeronaves em primeiro lugar, né? Helicópteros, aviões e tal. E eles traziam por via aérea. Se eles traziam por via aérea, é porque isso é prático para eles, isso é eficiente para eles. Senão, eles estariam trazendo pelo chão e pelos rios desde o primeiro momento. Eles jamais teriam comprado um avião que é caro. Então, se eles compravam aviões, é porque isso é eficiente para eles. E se o tráfico aéreo de drogas e armas diminuiu, foi reduzido, então a medida é adequada. Aqui a gente percebe que
ela não precisa produzir necessariamente, automaticamente, o resultado já completo, perfeito, maravilhoso, né? O que ela precisa é apenas e tão somente ajudar a produzir. O que ela precisa é apenas e tão somente fomentar, né, o objetivo que a gente está pretendendo. E isso ela faz, né? Fomentar o fim do tráfico, ela fomenta. Até porque, bom, se o avião cai, se o avião é derrubado, bom, opa, tem alguém entrando no Meet aqui. Pronto. Então, se aquele avião não vai trazer mais nada, né? O piloto talvez sobreviva, os tripulantes talvez sobrevivam, mas aquela aeronave em si, se ela foi abatida, ela não vai trazer mais nada. Então, ajuda sim a produzir o objetivo pretendido, o objetivo buscado, tá bom? Certo. Então, ela é adequada, a medida é adequada. Como eu estava dizendo aqui, pessoal, parece que o Meet deu outro tombo na gente. Como eu estava dizendo aqui, pessoal, a medida é adequada. Por quê? Porque se você derruba a aeronave, aquela aeronave ali não vai transportar mais nada. Então, você está pelo menos ajudando a chegar nesse fim pretendido, que é a redução do tráfico de drogas e de armas. Então, ajuda, né? Pode não resolver definitivamente, mas ajudar certamente ajuda. Uma janela, deixa eu mandar aqui para vocês, pronto. Então, a resposta é sim, a danada da lei do abate é adequada. Por que que ela é adequada? Porque ela ajuda a atingir o fim pretendido. Vamos lá. Aí Nicolas comentou aqui em cima, né? E aí, Nicolas, eu pulei teu comentário de propósito, porque eu queria fechar, concluir a adequação para chegar nisso. Nicolas observou muito bem. Mas quando você tem um bem jurídico de tamanha importância como a vida, em defesa de outro bem, aí a mensagem ficou cortada, mas o que eu acho que Nicolas provavelmente ia dizer, e aí já puxando o gancho para o comentário dele aqui embaixo, é que não seria adequado porque, enfim, você está matando pessoas para combater o tráfico, né? Só que veja, Nicolas, isso a gente não vai analisar nessa etapa, tá certo? Isso a gente não vai analisar na adequação. Na adequação, o que a gente faz é analisar apenas se a medida ajuda a produzir o objetivo que a gente está buscando, tá certo? Essa ponderação, vida e segurança pública, vida e saúde, né? Porque o tráfico de drogas, enfim, fere também o direito à saúde, de certa forma. Essa ponderação a gente vai fazer só na proporcionalidade em sentido estrito. Pronto, Valderlânio. Excelente colocação. Pablo, isso é pena de morte, porque se você derrubou o avião, a pessoa vai morrer. Valderlânio, sim e não, né? Sim e não. Por quê? Porque o tiro é para bater a aeronave. Então, é onde entram, né? Por isso que o direito é maravilhoso, né? Porque sempre dá para a gente encontrar uma saída, um pulo do gato. Veja, não estamos atirando nas pessoas, não estamos fuzilando as pessoas, estamos atirando nas aeronaves. Aí você olha para mim e diz, mas Pablo, se você derruba a aeronave, se você derruba o avião, os passageiros irão morrer, inclusive poderão ter crianças a bordo. Aí eu digo, talvez, não necessariamente. Pode ser que eles sobrevivam, pode ser que eles tenham paraquedas, etc, etc e tal. Então, nesse caso, Valderlânio, a gente tem que reconhecer que o legislador, ele foi bastante sagaz, né? Porque o tiro é na aeronave, o tiro é para, enfim, prejudicar a aeronave. Não é para matar a pessoa, não é para matar os tripulantes. Muito embora, e aí eu concordo com você, a probabilidade de eles sobreviverem é mínima. Mas isso, é bom a gente ter em mente, a gente vai analisar só na terceira etapa, só na proporcionalidade em sentido estrito. Tá certo? Então, adequação passou, né? Vamos ver a necessidade. O que é que a gente analisa na necessidade? Um ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida com a mesma intensidade por meio de outro ato que limite em menor medida o direito fundamental atingido. Isso é do Virgílio Afonso da Silva. Ou seja, o que é que a gente vai buscar aqui? Existe alguma outra medida que seja tão eficaz quanto ou ainda mais eficaz do que derrubar os aviões? Sim ou não?
E aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês analisarem assim com bastante frieza, tá bom? Tem alguma medida mais eficaz do que derrubar o avião? Ou pelo menos uma igualmente eficaz? Opa, qual? Temos um voto para o sim. Qual? Opa, excelente, né? Escoltar a aeronave e pedir para pousar. Mas o que é que acontece? E, Valderlane, eu vou já te responder, tá bom? O que é que acontece? Vou te chamar de feitosa, tá bom? Vou te chamar de parente. Porque tá como escola conserva feitosa. O que é que acontece? Existem aquelas medidas anteriores, né? Tentado o contato com a aeronave. Se a aeronave responder, aí ela vai ser escoltada, né? Chega ao ponto que dá um tiro de alerta, né? Que é como se fosse um tiro para cima, né? Um tiro que não vai acertar a aeronave, um tiro que vai passar perto só para dizer, olha, a gente está atirando em você, é melhor você falar. Então passa por todas essas etapas. E aí a gente parte do seguinte pressuposto. Poxa, se tivemos todas essas etapas, até um tiro de alerta, e a aeronave não falou, não comunicou nada, e então é porque realmente ela não quer falar não, né? Eles não querem conversa com a gente não querem se comunicar não. Então assim, tem aquelas 9 medidas, né? Se a aeronave ignora todas as 9 é porque realmente eles não vão obedecer também essa determinação da escolta. E aí vem essa questão, né? Infelizmente, não existe nenhuma medida mais eficiente. Pelo menos em relação ao tráfego aéreo, não existe nenhuma medida que seja tão ou mais eficiente e ofenda menos os direitos fundamentais, né? E atinja menos os direitos fundamentais. Então, passou, né? Passou na danada da necessidade também. Podemos considerá-la necessária também. E aí, pessoal, chegamos na proporcionalidade em sentido estrito. A lei do abate é proporcional em sentido estrito, e aqui chega o que vocês estavam dizendo. É aqui que a gente vai discutir aquelas questões que vocês estavam pontuando e pontuando com muita proficiência. Então, aqui entra o argumento de Nicolas, né? Poxa, o direito à vida é mais importante do que essa pretensa regulamentação da segurança pública. A gente tem que valorizar a vida, a gente tem que priorizar a vida. Então, o excelente argumento de Nicolas entra aqui. O argumento de Valderlânio também entra aqui. Olha, isso é praticamente pena de morte. Isso é praticamente pena de morte. A gente não está em guerra declarada e, pior, é pena de morte sem sequer ter processo. Então, muito complicado. Nicolas observou aqui, os caras são bons. Ponto na nave, se eles não baixar, iriam prosseguir até a jurisdição do seu país. Bom argumento, bom argumento. Então, pessoal, a ponderação dos valores vai entrar aqui. Tudo que vocês falaram, tudo que vocês refletiram sobre o direito à vida, sobre o devido processo legal, o fato de que excessos, abusos podem ser cometidos, vai entrar aqui, vai entrar nessa fase. E eu vou trazer até, pessoal, algumas outras questões para vocês. Percebam que é possível que num caso concreto, num caso prático, alguma aeronave inocente seja abatida. Então imagina que está vindo uma aeronave, tá certo? Que está com algum problema, está com alguma dificuldade mecânica e não tem rádio. Então tentam se comunicar com ela por rádio. Ela não responde. Por quê? Porque o rádio pifou, o sistema lá pifou. Pede para ela manobrar, fazem os sinais lá, né? Os aviões fazem isso manobrando, né? E ela não manobra, mas porque ela está com algum problema. Ou talvez porque ela não possa, porque ela está com pouco combustível, ela não tem como voltar, ela tem que ir para a pista de pouso mais próxima.
E aí, no final das contas, né, essa aeronave é abatida. E aí, depois que ela é abatida, se descobre que, na verdade, não tinha droga nenhuma, não tinha absolutamente nada. E aí? Tinha, sei lá, crianças a bordo, tinha uma família a bordo. Aline é a soberania do país versus a dignidade da pessoa humana, ferindo princípios já definidos na Constituição Federal. Perfeito, né? E Nicolas ainda trouxe aí o fundamento, né? Trouxe o artigo 4º, trouxe vários do artigo 5º. Aqui eu concordo com vocês, pessoal. Aqui essa lei, na minha opinião, ela é desproporcional, ela não passa na proporcionalidade em sentido estrito, tá certo? Agora aqui, claro, eu reconheço que se estivesse numa prova, seria possível que você argumentasse que a lei é proporcional em sentido estrito e a sua resposta estivesse correta. Como isso poderia acontecer? Da seguinte forma, você poderia argumentar, por exemplo, que, sei lá, uma aeronave carregada de drogas e armas, ela iria produzir, né, indiretamente mais mortes do que as eventuais mortes da sua queda e tal, do seu abate. Então, assim, aqui o meu posicionamento pessoal é que ela é desproporcional, mas é possível sustentar que existem outros valores que valeriam mais do que a vida desses supostos traficantes. Vamos lá. Nicolas, alguns que mostram essa falta de proporcionalidade, essa falta de proporcionalidade. O Instituto do Erro, cara, isso vai ser uma M gigante, concordo. Pronto. Guilherme, a proporcionalidade em sentido estrito é mais subjetiva. Exatamente isso, é exatamente esse o foco. A proporcionalidade em sentido estrito, ela vai ser bastante subjetiva. Em alguns casos, é possível a gente perceber que é desproporcional em sentido estrito, mas acaba sendo um pouco mais raro, né? Ficam para as estatísticas. Opa, porém, pelo princípio da proporcionalidade é cabível sim, pois é necessária, é adequada. Mas veja, Aline, talvez não seja proporcional em sentido estrito, tá certo? É necessário passar nas 3 etapas. É preciso que ela passe nas 3 etapas, tá certo? Se ela não passar em nenhuma delas, aí ela vai ser desproporcional. Nesse caso, né, a gente viu que não passou na proporcionalidade de sentido estrito. Ou pelo menos aqui, pelo nosso levantamento rápido, eu creio que a maioria de nós concorda que ela é desproporcional, né, na proporcionalidade de sentido estrito. E aí, se ela reprova em apenas um dos critérios, já era, né, aquela medida não é proporcional. Então, pessoal, com isso, eu acho que a gente conseguiu ter mais uma noção, né, ter mais uma dimensão de como é que ela é aplicada e também como é que eu posso cobrá-la em uma avaliação, né, como é que eu posso cobrá-la em uma prova. Dessa forma, eu posso pedir, posso colocar um caso desse e pedir para você fazer análise, para você analisar nas etapas se é proporcional ou não. E aqui eu vou pegar no pé de vocês, né? Aqui eu vou brigar, entre aspas, com vocês. Percebam, meus amigos Nicolas, Valderlânio, Feitosa, Vitor provavelmente também, Levi com certeza, né? Observem que vocês provavelmente teriam cometido um deslize respondendo essa questão, por quê? Porque vocês já estavam ponderando, vocês já estavam na proporcionalidade em sentido estrito, antes de discutir, antes de analisar friamente a adequação e a necessidade, tá certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter essa ressalva. Opa, antes de afirmar, antes de ponderar o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, etc., a gente tem que avaliar primeiro a questão da adequação e da necessidade. Só na proporcionalidade de sentido estrito é que a gente vai fazer esse sopesamento, tá certo? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certinho? Alguma dúvida, sim ou não? Ah, Joel! Foi boa, Joel.
Pronto, então se não temos nenhuma dúvida, e ainda temos alguns minutinhos de aula, eu deveria ter dado um intervalo, né? Mas enfim, a gente atrasou aí acho que uns 5 a 10 minutos, então eu tirei direto. Pessoal, com isso a gente dá o fechamento à parte dos direitos fundamentais. Eu vou disponibilizar para vocês 2 textos, o texto do Gustavo Ferreira Santos, o artigo dele, e o texto do Virgílio Afonso da Silva, né, que é outro artigo. E atenção, pessoal, aqui eu preciso da atenção extrema de vocês. Vejam, eu sei que vocês estão com uma carga de trabalho grande, né? Uma carga de trabalho relativamente alta, porque vocês têm aula de terça a quinta, né? Muitos de vocês também trabalham, têm outras obrigações familiares, etc. E vocês têm as atividades na segunda e na sexta. Então eu sei que acaba sendo um bocado de coisa, né? E aí, a minha disciplina, ela é de 40 horas, ela não tem um momento assíncrono. E eu ainda estou passando 2 textos, não é um, são 2 para vocês lerem. Então, né, vejam, eu não quero que vocês fiquem sobrecarregados de nenhuma forma. Essa leitura é bom que vocês façam, é interessante que vocês façam, mas não é para sobrecarregar vocês. O que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês façam essa leitura, mas de uma forma leve. Então não é uma coisa que você vai ler e vai fichar, que você vai ler e vai anotar tudo, só se aquilo te interessar pessoalmente. O que eu quero é que você pegue o texto, tá certo? Pegou o texto, dá uma lida nele. Então passa uma vista nele, claro, mas é pensando no que o texto está dizendo, né? Dá uma lida nele, lê ele completamente e aí você concatena com isso que a gente discutiu aqui. Tá certo? Você faz a articulação das informações do texto com o que a gente discutiu aqui. Então, o objetivo dessa leitura, na verdade, é fixar o que a gente debateu até agora. É fazer a fixação do que a gente discutiu até agora. Tá bom? Então, assim, não vão se sobrecarregar no sentido de sei lá, fichar esses textos, ler 2, 3, 4, 5 vezes. Não. Se você estiver descansado, faz uma leitura leve, dá uma passada de vista neles. Tá bom? Tudo certo até aqui? Mando sim, Levi. Eu vou disponibilizar no Leão Digital e vou mandar no grupo também. Tá certo? Vou mandar no grupo já agora no intervalo. Tá bom? Só localizá-los aqui no meu computador e aí eu mando para vocês. E aí, pessoal, a gente vai entrar agora em controle de constitucionalidade. Tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma introdução ao controle de constitucionalidade e a gente já, enfim, vai abordar, vai aprofundar aí, já vai fazer uma introdução, ver o que é, como ele funciona no Brasil, a gente vai descobrir, vocês já sabem, né? Vocês viram isso no segundo período em Constitucional 1, mas a gente vai resgatar esse conhecimento, que existe um controle de constitucionalidade preventivo e o repressivo. O preventivo visa evitar que sejam produzidas normas inconstitucionais. O repressivo é depois que ela é produzida, para retirá-la do ordenamento. A gente vai ver que o controle de constitucionalidade ele pode ser realizado pelos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. E aí, na sequência, a gente vai falar do controle difuso. E aí a gente vai na origem, no caso Marbury versus Madison, e vocês conhecem a professora Tamires, já conhecem bem esse caso também. A diferença é que Tami adora esse caso e ela trata ele com muita seriedade, né? Eu transformo ele num casos de família. Então, assim, a briga lá do caso Marbury versus Madison, do Marbury com a confusão do juiz Marshall, aquela coisa toda, a eleição do Thomas Jefferson e do John Adams, eu transformo aquilo num caso de família. Enfim. E aí a gente vai resgatar aquilo também, vai ver as características do controle difuso, depois a gente vai falar do controle concentrado, o chamado modelo europeu, né, que todos os livros vão dizer que o negócio foi inventado na Europa e o pai daquele negócio é o Kelsen, mas na verdade não é. Nasceu aqui na América do Sul, nasceu aqui na América Latina, para ser mais preciso, né? Então a gente vai entrar agora, a gente vai adentrar agora em controle de constitucionalidade. Pessoal comentando aqui, né? TBT. TBT de Tia Tamires. Então é isso. Então, estamos na transição de direitos fundamentais para controle de constitucionalidade.
Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Eu quero aproveitar e pedir que vocês deem no grupo um feedbackzinho, o que é que vocês acharam dessa interação via YouTube. Se vocês gostaram, se vocês, enfim, não gostaram, se vocês... o que é que vocês acharam? Sobretudo com relação à parte da conexão, se vocês acharam que fica mais leve, que fica mais pesado, o que é que vocês acham? Então, se vocês puderem comentar rapidinho no grupo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, ajuda bastante. De antemão, eu estou pensando, pessoal, estou considerando seriamente a possibilidade de fazer isso, de ficar usando as duas plataformas ao mesmo tempo. E aí, quem gostar do Meet, fica no Meet, quem preferir o YouTube, vem para o YouTube, tá certo? Cada um escolhe o que funcionar melhor para você. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo e nada resolvido? Pronto. Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem ficado até o final participando ativamente. Beijo gigante no coração de vocês, bom restinho de semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Com a graça de Deus, se Deus quiser, a gente está aqui mantendo firmes e fortes o nosso semestre, o nosso estudo, colocando o estudo de direito constitucional em dia, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima.